Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desculpa a voz aqui com gripe forte aqui em São Paulo, a família toda empesteada, né? Mas a gente tem informações muito importantes para trazer, tanto da Azul quanto da Gol Linhas Aéreas. Primeiro a gente vai começar pela Azul, e a Azul, que a gente, quando a Gol entrou em recuperação judicial, a gente teve pessoas nos perguntando: Pescada, será que é uma boa a gente investir agora em ações da Azul, aproveitando que a Gol entrou em recuperação judicial? Quem fez isso hoje está perdendo 28% do seu capital. Por que será que isso está acontecendo? Primeiro eu quero trazer alguns números. A gente fez no vídeo passado, recente, o vídeo completo do último trimestre da divulgação do balanço da Azul, que teve muitos números bacanas. Aqui o principal que eles trazem da Azul é que a Azul teve um lucro operacional. Isso significa o quê? Um lucro de 883 milhões operacional. Se a empresa não tivesse dívida nenhuma, seria fantástico, mas como as empresas têm muita dívida, isso acabou depois se revertendo num número muito pior. Mas assim, ó, eu quero mostrar aqui os destaques para você do balanço da Azul. Mostra aqui, ó, um recorde de receitas de 18,7 bilhões de reais. A gente teve um RASC recorde, que é a receita por assento por quilômetro voado, também número recorde. O EBITDA, que é o que a empresa ganha antes de começar a pagar os impostos, depreciação e amortização, de 5,2 bilhões. Isso de número já foi maior, 2 bi acima de 22, e eles já colocaram ali agora as estimativas para 24, o guidance, para cima de 6 bilhões, ou seja, números muito positivos. As perspectivas para 2023, que é esse guidance, foram todas batidas. A gente teve durante o ano passado, teve ali o plano de otimização de capital em que a Azul conseguiu renegociar dívidas, jogando elas mais para frente, o que na época subiu bastante as ações da Azul, um destaque muito positivo de 2023. E aqui, por último, mostra ela como a segunda companhia mais pontual do mundo, sendo que no ano anterior ela era a primeira, então ela desceu só um posto, então continua como um ponto muito positivo. Numa recente entrevista do CEO, do John, né, o CEO da Azul, ele deu uma entrevista para uma corretora brasileira, e ali ele conta um pouco da história dele, né, que ele veio da JetBlue, ele entrou na JetBlue na área financeira. Na época lá o barril de petróleo era $25, então a empresa dava um baita lucro, até um dia que ele viu que o barril de petróleo subiu para $80, e foi lá que ele saiu de lá para fundar a Azul aqui no Brasil. Ele nunca tinha vindo para o Brasil, né? Aqui ele viu a possibilidade de voar para cidades em que a Gol e a TAM não voavam, e isso até hoje é um diferencial para a Azul, porque a Azul tem em 82% dos lugares, a Azul dos aeroportos, ela voa sozinha, sem competição, e foi isso que eles fizeram. Eles pegaram 250 milhões de dólares, que é uma baita grana, mais de R$1 bilhão, para investir, e começaram a companhia ali em 2008, que na época o câmbio um dólar era R$2, né, o barril de petróleo já estava ali por volta de $60, e você vê que para hoje, com um dólar acima de 5 e o petróleo quase a R$100, eles precisam ser muito mais eficientes do que eles eram no passado. Uma coisa que o John fala e a gente comenta muito aqui é que o preço do combustível no Brasil é caríssimo, o custo do capital no Brasil, que é os juros, também é caríssimo, e a judicialização, os passageiros sendo incentivados a botar a empresa na justiça. A gente tem no Brasil 3% dos voos no mundo e 95% dos processos no mundo. Então, assim, aqui isso virou uma indústria, o que é péssimo para as companhias aéreas, né? Ele comenta que as companhias aéreas não foram ajudadas na pandemia, e hoje, por mais que eles tenham motores mais econômicos, esses motores novos, coisa de 15% a 20% mais econômicos, mas eles estão apresentando problemas e tendo que ser tirados das aeronaves com muito mais antecedência do que o previsto. Eles diziam que o fabricante ali falava que com 20 mil horas de voo ele precisava fazer uma revisão geral, e hoje eles são tirados do voo ali por volta de 3 a 3.500 horas, então isso prejudica muito as aéreas. A última pergunta que é importante para a gente trazer aqui, para ele, é quando ele foi perguntado sobre a fusão. O que está se passando aí nos bastidores, né? Fala-se da Azul fazer uma fusão com a Gol, de fazer a aquisição, e aí ele responde que ele não tem uma resposta pronta para isso, mas que ele, como gestor da companhia, ele tem obrigação de olhar para isso. Então as cartas estão na mesa, a Azul está olhando, e
pode ser que não é algo que está descartado, então pode ser que aconteça alguma coisa. E aí a pergunta, por que a queda é tão forte, né, do preço das ações da Azul? Eu quero trazer um gráfico aqui para você, que é esse aqui. Aqui é um gráfico do índice de taxas de juros futuros do país. Então aqui essa taxa de juros é de 2027, e o que a gente vê aqui? A gente vê que ali na transição de governo, quando a gente teve a mudança, né, de Bolsonaro para Lula, o pico ali chegou quase a 14% aí nessas taxas de juros. E depois que o Lula entrou, essas taxas foram recuando, o mercado foi ficando mais calmo. E o que aconteceu agora aqui em 2024? Olha, as taxas já estavam ali sendo praticadas abaixo de 10%, e nas últimas semanas, né, principalmente aqui nas últimas 4 semanas, as taxas subiram de 10% para 11%, que é uma subida muito forte para um mercado como esse. Então, quando isso acontece, geralmente as empresas que são endividadas, que têm dívidas altas, como as nossas companhias aéreas, isso machuca muito o preço, porque dificulta a capacidade delas de pagar a dívida, sendo que os juros no futuro está sendo mais alto. Então, esse é um dos grandes motivos aí de queda nas ações da Azul Linhas Aéreas. Vamos falar um pouquinho da Gol agora. A Gol, que também teve queda depois que divulgou ali que entrou em recuperação judicial, as ações da Gol já caem 40%, né? Da Azul caiu 28%, da Gol caiu já 40%. E esse processo da Gol, naquele site que a gente já comentou aqui com vocês, e eu vou colocar aqui na legenda, já tem quase 500 documentos protocolados aí nesse processo. É um processo longo, não é resolvido tão rápido de recuperação. E se falou muito agora da devolução de aeronaves, né? Nos últimos documentos, a gente vê que eles estão pensando em devolver cerca de 8 a 16 aeronaves, dependendo ainda das negociações com essas aeronaves que já estão fora da operação. Por outro lado, a Gol tem recebimento de 737, né? Então eles têm 14 Boeing 737 MAX 8 para receber nos próximos meses. Na semana passada, no dia 10, a Gol, essa é uma notícia muito bacana, a Gol foi autorizada a receber aqueles outros 450 milhões de dólares, olha o valor, hein? 450 milhões de dólares que faltavam daquele Deep Financial que estava no comecinho do processo, né? Que era um bi, ela tinha pego uma parte e agora foi autorizada a receber mais 450 milhões do pessoal da Abra, o que é uma ótima notícia. Para investimentos em motores para os próximos anos, para os próximos 3 anos, a Gol precisa de mais aproximadamente 1 bilhão de dólares. E a notícia boa é que a Gol já conseguiu metade desse valor, justamente com os próprios arrendadores. Claro, os arrendadores têm interesse em que a Gol consiga passar por essa recuperação judicial para continuar sendo cliente, continuar tendo receita, né? Então, metade desse valor os arrendadores já disseram que topam. Então, com relação agora às aeronaves, a Gol hoje tem 141 aeronaves. Dessas que talvez sejam devolvidas, muitas delas já estão sem os motores. Então, nessa semana, a Gol chegou a um acordo com uma empresa chamada AerCap, que dentro dos documentos que a gente olhou ali, talvez seja o maior arrendador, né, de aviões e de motores da Gol, por volta de 39 aviões, e é uma empresa que começou esse relacionamento com a Gol desde 2001, ou seja, desde o início da Gol. Então eles conseguiram um acordo bacana com eles, o que vai fazer com que essa relação perdure por mais tempo e eles consigam. A Gol vai ter que pagar um valor agora aqui na cabeça, mas como ela recebeu já esses 450 milhões de dólares, tá tudo certo e continua. Os últimos números da Gol com relação ao mês de fevereiro, que são dados ainda não auditados, que eles são obrigados a declarar lá nos Estados Unidos, apresentaram receita de 1,38 bilhões de reais e um prejuízo de 160 milhões de reais. É isso. Em breve voltamos com novas atualizações das nossas companhias aéreas. Um abraço e até mais.